Bom, vamos começar. Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Vamos começar aqui com a palestra do Luan. O Luan vai falar para a gente do case do Boa Vista. E, muito bem, perguntas, mandem no QA e vamos lá. Luan, sala toda sua. Vai ser uma palestra bem. Muito obrigado, Rodrigo. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Luan Oliveira, sou head aqui do Transformation Office na Boa Vista. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui o caso de estudo da Boa Vista dos últimos 2 anos de trabalho. É um prazer enorme poder participar aqui do Lean Kanban Brasil. A qualidade das apresentações está excelente. Da Teodora, da Juliana, agora há pouco foram 2 palestras muito bacanas. E para começar, eu gostaria de mostrar um pouquinho da minha história aqui. Eu comecei a trabalhar com publicidade em 2003, migrei para tecnologia em 2009 e assim foi até esse ano, né, quando eu aterrissei aqui em People, o famoso RH, na Boa Vista. Eu vou contar para vocês como foi esse processo. Acho que vale mencionar, claro, que eu comecei a trabalhar em 2013 com métodos ágeis. E eu queria fazer um convite para vocês, pegar um cafezinho para assistir a apresentação ou a bebida que for do seu agrado. Eu escolho o café porque eu não consigo acordar de manhã sem tomar um café. Primeira coisa que eu faço, meu cérebro simplesmente não funciona se eu não tomar um cafezinho antes de começar o dia. E eu estava com a minha família em Gonçalves, uma pequena cidade ali de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. A gente estava sentado nessa calçada alta aqui, na frente da cafeteria Armazém São Bento. E a gente estava ali tomando um café, depois do almoço, aquele momento de pensamento, né, de pensar e tal. E olhando as montanhas, eu estava tomando um café com creme, e eu fiquei pensando, como a perspectiva do café e do creme, elas são legais separadas, né? Se você mistura e vira uma coisa só, homogênea, não fica tão legal. O legal é você preservar a perspectiva do creme e a perspectiva do café. Lembrei que lá dentro tinha alguém tomando um mochaccino, ele tem ainda mais camadas, e o legal do mochaccino é isso, você preservar essas diferentes perspectivas. Aí eu pensei sobre as organizações que eu trabalhei, que eu trabalho, e não é diferente, né? Na empresa, você tem a perspectiva de produto, que tem que ter uma cultura de produtos digitais. Você tem o Analytics falando que a gente tem que ser data-driven. Você tem o time do jurídico que vai pensar na perspectiva de proteger a empresa legalmente falando. O financeiro que vai pensar no EBITDA, que é sobre rentabilidade. A gente tem diferentes perspectivas. E a ideia da palestra de hoje é mostrar para vocês como o Kanban pode ajudar você nas diferentes perspectivas da empresa a preservar essas perspectivas e a equilibrar essas perspectivas. A primeira perspectiva que eu queria mostrar para vocês é a estrutura operacional. Pensa que é um moedor de café aqui. Ele tem que ser confiável, tem que ser transparente. Se eu tiver uma sujeira no moedor de café, o meu cliente vai sentir na ponta. A segunda perspectiva que eu queria mostrar para vocês é sobre a plataforma digital. A gente tem aqui em casa a gente tem uma cafeteira expressa pequenininha e na padaria a gente tem uma cafeteira grandona lá, né? Essas 2 cafeteiras, elas compartilham dos mesmos elementos. Você tem um lugar para colocar o café, um lugar para colocar a água, um lugar para colocar o copo. Elas têm a mesma estrutura. A diferença é a robustez dessa cafeteira que está adequada ao seu propósito. Tá legal? Então, é sobre velocidade, é sobre previsibilidade. Eu preciso desenvolver rapidamente novos produtos com base nesses componentes. No nosso caso, são produtos, dados, plataforma. Você vai recombinando tudo isso para poder criar novas ofertas para os seus clientes. A terceira perspectiva aqui é o foco no cliente. E aqui, o exemplo que eu trago para vocês é sobre o café do jacu. Para quem não conhece, o jacu é um pássaro que ele digere o grão do café e as enzimas digestivas do pássaro transformam esse grão do café e quando ele evacua o grão,
esse grão processado, alguém vai limpar e processar ele, ele é considerado uma iguaria, custa quase R$ 1.000 o quilo desse café. E aí, por que eu trago esse exemplo, né? Porque que pessoa curiosa de ter pesquisado, de ter experimentado esse processo, de ter tido esse insight, e depois de compartilhar isso com outras pessoas, de ver que outras pessoas desejariam também, considerariam uma iguaria o café do Jacu. O último exemplo, a última perspectiva que eu trago para vocês é sobre empoderamento e responsabilidade. Aqui a gente tem um time dedicado, orientado a uma missão. A gente colabora, a gente confia nesse time. Por exemplo, na cafeteria, a gente tem um time dedicado para expandir para um modelo de franquias. Tá? Ou eu poderia dar uma missão para um time de expandir o portfólio. No armazém em São Bento, tem doces maravilhosos, então poderia ter aqui um time dedicado para olhar para o portfólio de doces. Ou eu posso ter muitas xícaras, muitos cafés diferentes, um portfólio muito variado, e eu posso atribuir um time aqui dedicado para reduzir o portfólio. Ou seja, reduzir complexidade operacional, que não está entregando o valor para o cliente necessariamente e provavelmente não está ajudando na sustentabilidade econômica daquela empresa. Então, são esses 4 pilares que eu queria trazer para vocês. E eu queria mostrar como o Kanban pode ajudar a sua empresa, a sua organização, nesses 4 pilares. O primeiro case é sobre atendimento. E aqui, a gente está falando do nosso moedor de café. O que acontece? Todo dia, a gente tem diferentes tipos de trabalho. Tem uma feature bacana que o cliente pediu, que é difícil falar não para o cliente. Tem um bug em produção, a gente precisa lidar com isso. Como que eu explico para produto que a gente precisa investir em infraestrutura? E até quando que a gente vai esperar para pagar o débito técnico? Né? O dilema aqui, que o time vive todo dia, é como atender as demandas dos clientes e manter a cozinha limpa ao mesmo tempo. E aí, como que a gente resolveu esse problema? A gente configurou alguns tipos de card no Kanbanizer. Você pode ir em configurações, tipos de card, e configurar os seus tipos de card. E na Boa Vista, a gente determinou alguns tipos de card globalmente utilizados, de vez em quando a gente revisa isso, e eles estão disponíveis para todos os times. Débito técnico, OKR, risco, iniciativa, entrega de valor. E a gente fez uma busca, a gente fez o que eles chamam de Advanced Search, uma busca avançada. Cards, como débito técnico, entrega de valor, enabler e manutenção. Tem um checkbox que você clica no Kanbanizer, ele gera um script. Você copia esse script, cola no Power BI e você consegue integrar o seu sistema e gerar visualizações como essa. Você consegue ver o throughput de cadeias de valor e de times, dos seus respectivos times. Você consegue ver o lead time. A gente olha muito para percentil 85 aqui na Boa Vista. Scatterplot, cycle time scatterplot. E o que a gente percebeu? Baseado em alguns relatos que estavam acontecendo, a gente está entregando muito débito técnico, muita manutenção, algumas reclamações de atendimento também, de central de serviços de tecnologia, da operação de TI. E aí a gente chegou nesses números e olhou e falou, de fato, aqui a gente tem muita manutenção, muito débito técnico. A gente aprofundou essa análise e a gente começou a ver como que é a situação de um time com um legado complicado. Triste, né? Ri para não chorar. Em abril, quase 80%, 79% das entregas foram ou débito técnico ou manutenção. E aí a gente foi para uma análise mais aprofundada, como a própria Teodora falou hoje mais cedo, né, de entender os links entre os diferentes times para olhar de ponta a ponta para o seu problema. A gente foi para atendimento comercial, entendeu que eles falavam, putz, muito técnica a linguagem, a gente não entende, o cliente não entende. Chamados estão sendo rejeitados, não deveria, não resolveu o problema. A gente não sabe quem que é o responsável por resolver esse problema. O SLA está estourado. Operação de TI, falando de problema de treinamento, de acionamento indevido, de documentação,
time de produto se questionando, para que eu existo? É só para sustentar? Não era para evoluir? Eu não tinha uma OKR? Será que faz sentido para um time, nesse contexto, ter uma OKR? Como que eu priorizo esses problemas, que são vários que chegam? E aí, na base de entender as maiores dores, as maiores insatisfações nessa cadeia de valor de atendimento, desde o cliente até o time, passando por vários times no meio do caminho, até o time de produto, a gente conseguiu estabelecer algumas políticas explícitas que atingiram alguns resultados significativos. A gente conseguiu aumentar 12% SLA de atendimento em 2 a 3 meses. Reduziu 56% a reincidência de chamados, ou seja, o chamado era fechado, mas não era resolvido. E era reaberto para poder ser resolvido. A gente reduziu em 56%. Tivemos maior transparência, agora está todo mundo muito mais tranquilo. Eram reuniões complicadas, né? Muito calor, muita emoção. E agora está todo mundo elogiando e se cumprimentando, e muito mais tranquilo, muito mais leve, porque a gente está com clareza de quem é responsável pelo quê? Cada fluxo de serviço. E a gente evoluiu bastante a documentação de produtos, que ajudou muito. Melhorias, pessoal, incrementais, evolucionárias. E baseado nessas melhorias, surgiu uma mudança estrutural emergente. A gente revisou aquela cadeia de valor. A maioria dos times que a gente tem cuida de criar, evoluir aquele produto e cuidar do produto também. Tem que manter, sustentar aquele produto. E a gente mantém esse percentual na ponta do lápis. Então, quando aumenta muito, tem alguma disfunção e a gente analisa no detalhe. Aqui a gente falou, pô, nesse contexto, vamos dar foco. Vamos deixar um time só para sustentar e um time só para evoluir este produto. Eles vão trabalhar para a par. O segundo case que eu queria mostrar para vocês é sobre cadeia de ajuda. Como que você usa os seus bloqueios recorrentes, clusterizados, tipificados, para priorizar um problema que é organizacional com os executivos. No fundo, aqui a gente quer acelerar o desenvolvimento da nossa plataforma digital, construir mais rápido aqueles componentes, aquelas ofertas que a gente conversou mais cedo. Como que a gente fez isso? A gente integrou com o Kanbanize REST API. Aliás, eles falaram que a versão 2, que está em modo beta, vai ser lançada no começo do ano que vem. Está muito bacana, tem muita coisa para explorar lá. E a gente foi lá, fuçou e achou essa API de bloqueios e extraiu os bloqueios através dessa REST API. A gente fez uma análise trimestral por categoria de bloqueio e por cadeia de valor. A gente clusterizou os bloqueios e a gente priorizou, desde o primeiro trimestre desse ano, a resolução desses problemas com os executivos. Foram quase 12 mil dias de bloqueios acumulados, analisados esse ano, mais de 1.300 bloqueios, mais ou menos aí 9 dias, em média, de bloqueio ativo, 19 clusters de bloqueios que a gente definiu e 29 times, boards, fluxos de trabalho que foram analisados. A gente conseguiu reduzir em 32% os bloqueios organizacionais. Então, caiu de quase 5 mil para menos de 3.400. A gente está com um desafio para o nosso time, aqui do Transformation Office, para reduzir mais em 20% em cima desses 3.388 dias para o quarto trimestre desse ano. Como que a gente fez isso? A gente, como eu falei, tipificou e trazemos aqui os maiores itens. Priorização interna, pessoal, é um problema que a gente continua tendo. Time que tem maturidade baixa, e a gente consegue fazer essa correlação de forma muito clara, time que tem maturidade baixa tem problema de se organizar. Então, na hora de priorizar internamente do time, estava na mão do time. Puxou o card, aí a pessoa que puxou o card não terminou e saiu de férias, aí outro teve que puxar, ou tinha outro problema que era mais importante de resolver. Problema interno do time. O time não se organizou corretamente. A gente continua com esse problema. Daqui a pouco eu falo mais para vocês, mas tem muito a ver com o turnover. Essa queda de maturidade dos times, tá? É um problema que a gente está trabalhando nesse momento.
Priorização externa é o contrário, né? Não está na mão do time. Geralmente é demanda top-down, que chega da liderança. Para de fazer o que você está fazendo e vai fazer outra coisa. Isso aqui é mais importante. E a gente conseguiu, através da conscientização da liderança, reduzir bastante os impactos. A gente não reduziu as demandas top-down, algumas sim, mas não todas. Mas a gente conseguiu reduzir o impacto que a demanda top-down tinha no time. Cliente. A gente definiu política explícita para integrar com o cliente. Então, a gente reduziu muito os bloqueios por conta do cliente, porque a gente acordou, é assim que a gente vai integrar em produção. E aí, os combinados ajudaram muito a gente para reduzir esses bloqueios. Bugs. Algo muito pontual aqui é uma migração de uma cadeia de valor no terceiro trimestre. Nos próximos, a gente espera que isso caia para um patamar controlável. Infraestrutura. Aqui é legal comentar, pessoal, uma coisa que não funcionou bem. A gente apostou, a gente investiu e não funcionou bem. A gente apostou no fortalecimento das práticas de SRE para reduzir os problemas de infraestrutura. E investiu. A gente conversou com o CTO, com o VP de negócios, com todo mundo. A gente foi lá, fez um investimento para poder trazer mais profissionais de SRE, que, para quem não conhece, é um DevOps, uma metodologia DevOps do Google, né, que ela olha muito para a robustez, resiliência do seu sistema. Eu acho que conversa muito com o Kanban aqui, com o nosso método de trabalho. E o impacto foi menor do que a gente esperava. A gente continua com um alto número de bloqueios aqui. Então, não foi tão bem quanto a gente gostaria. Segurança foi super legal, deu super bom. A gente expandiu o time, a gente implementou o método Kanban no time de segurança e reduziu drasticamente aqui os bloqueios de segurança. E o último estava muito na nossa mão, né? Conversar com todos esses times para ter uma maior disciplina na hora de categorizar os bloqueios. Porque se você não tiver uma boa categorização, você não consegue fazer uma boa análise. Bloqueios genéricos, não tem descrição, aí não dá certo, né? Então tem que ter uma boa disciplina aqui para categorizar os bloqueios. O próximo exemplo que eu queria trazer para você é sobre design. É o foco no cliente. Para quem conhece aqui um pouco sobre design, vai ser muito simples essa figura. Para quem conhece também de Upstream Kanban, também conversa muito, né? É o nosso Upstream Kanban que a gente faz aqui dessa forma. E como que a gente faz? A gente tem dois momentos. Primeiro, entender o problema. Eu não vou para a solução enquanto não entender o problema. Eu entendo qual que é o problema que eu quero resolver, coleto dados, analiso, sintetizo. Uma vez com o problema claro, a gente vai para a solução. Ideação, prototipação, validação, teste com o cliente aqui, para ver se é essa a solução que o cliente quer. E aí sim a gente vai dar sequência. E a gente faz esse fluxo no nível de iniciativa. Ele está alinhado a uma missão. Lembra que eu falei que os times têm missões. Então, no fluxo de iniciativas, não é de histórias, tá? No nível de iniciativas que a gente implementa esse fluxo. E aí a gente está alinhado com uma missão e o time vai definir aqui o problema e a solução. Só que, veja só, quem está fazendo esse trabalho na prática? É o designer, tem um product design, tem alguém de produto, o product manager aqui, tem um tech lead pensando no problema e na solução, tem o time aqui pensando. Só que eu também tenho uma entidade que a gente chama de chapter de design, que é a área de design, a área responsável pela competência de design, que tem que estar alinhada com o que eu estou fazendo aqui no time. Como que a gente alinha isso na Boa Vista? A gente sincroniza esse board com o board de design. Então, a gente tem um board do chapter de design que está sincronizado com todos os times da Boa Vista em todas as atividades que falam de design, que estão fazendo algum tipo de design. Eu dou transparência, visibilidade para as duas perspectivas. Eu mantenho o café e o creme. A visão do chapter e a visão do time de produto que está trabalhando naquele problema. Como você faz isso no Kanbanizer? Você tem uma business rule, você configura business rules. Elas têm uma estrutura lógica muito simples, qual é o gatilho para aquilo acontecer,
e qual que é a condição para que aquilo ocorra, e o então, qual que é o resultado esperado. No caso aqui, quando o card for criado e tiver uma tag de design, sincroniza com o board de design. Além de sincronização, você pode fazer outras coisas. Você pode fazer atualização de card, notificação, invocar um web services. Isso é o limite. Você consegue pensar em várias soluções para automatizar e melhorar o seu fluxo de trabalho. Aqui a gente usou para design. Só que a gente não usou só para design. Hoje a gente tem na Boa Vista 80 boards se comunicando dessa forma, sincronizando os seus fluxos de trabalho. Então fica muito fácil, você dá transparência, você aumenta o nível de confiança dos fluxos de trabalho, porque o líder da área de design ele tem visibilidade. E não é só design, é o jurídico tem visibilidade do que está sendo feito de jurídico, nos N times que a gente tem, no financeiro, operações, não importa. A gente tem 80 boards hoje se comunicando e sincronizando. Isso facilita muito a gestão de dependências, pessoal. Muito. O próximo case é sobre governança. Nosso último case aqui, a gente chamou de Flight Levels da moda da casa, foi muito inspirado no Klaus Leopold, no carnaval de 2020, pré-pandemia. A gente começou a pensar nessa governança para Boa Vista e a gente se inspirou muito com sessão aqui da Mari Zaparoli, querida, da Bain Company, nessa visão de governança ágil, né? O que é governança ágil? A gente tem a missão, a gente tem objetivos, a gente define estratégias. No nosso exemplo, onde que a gente vai jogar? Então, no caso da cafeteria, vamos expandir para o modelo de franquias. Como que a gente espera ganhar, né? Qual que é o nosso diferencial competitivo? Já existem várias cafeterias como franquia. Qual que é o nosso diferencial competitivo? Precisa definir escolhas e aí rodar no nível tático ações, coletar rapidamente resultados e revisar as nossas estratégias, ter novas escolhas e assim por diante. Como a gente fez isso na prática? Esse aqui é um quadro típico de um time, aqui um time de produto. A gente tem um nível de OKR, que tem as missões do time, é um timeline. Trimestral tem uma OKR, tem uma missão para esse time. Eu amarro com as iniciativas. Quais iniciativas eu aposto que vão entregar aquela missão, que vão atingir aquele objetivo. Eu amarro as iniciativas com histórias em classes de serviço, então Expedite, Standard, Fixed Date e Intangible. E o meu time de produto, ele tem mais dois fluxos. Um fluxo de riscos e um fluxo de plano de melhoria contínua, KMM. É ali que ele controla a evolução da maturidade dele e os riscos do time ou os riscos que devem ser escalados para a empresa. No nível tático, eu tenho os objetivos da cadeia de valor, hoje a gente tem cerca de 10 na Boa Vista. Os indicadores-chave, que eu vou medir como que eu estou entregando aquela missão, e os riscos da cadeia de valor. E aí eu amarro tudo isso. Então eu tenho o nível tático amarrado com as missões do time A, B, C, de forma hierarquia muito simples, relação de pai e filho, é muito fácil de configurar isso. Está tudo amarrado, você consegue extrair métricas disso, já tem uma série de métricas nativas do Kanban para você utilizar também, você consegue calcular quanto que da missão da cadeia de valor você está atingindo em termos de entregas aqui, tá, pessoal? Tem outro trabalho de medir o resultado. Mas do fluxo de trabalho a gente consegue medir o quanto que a gente está entregando daquela iniciativa, daquela missão. E olha que legal, eu consigo medir o quanto que o time A, por exemplo, está entregando para uma outra cadeia de valor, uma dependência. Então, no fim do dia, na prática, eu tenho direção para o time através da missão da cadeia de valor. Eu tenho confiança e autonomia, é o time que decide qual que é a iniciativa que eles vão priorizar. Eu não tenho executivo aqui, nenhum chefe, é o próprio time que prioriza a iniciativa. Eu tenho o rastreamento de histórias e iniciativas que não estão alinhadas à missão, então eu consigo mensurar exatamente quantas demandas top-down vieram,
quantas demandas legais vieram que não estava alinhado, quantas surpresas eu tive no meio do caminho e quantas histórias ou iniciativas eu entreguei para outras cadeias de valor. Quanto que eu estou entregando para o outro também, para lidar com as minhas dependências. Eu dou responsabilidade para o time se auto-organizar e fazer a gestão de riscos e o ciclo de melhoria contínua. E eu tenho ciclos de feedback curto, através de entregas, experimentos frequentes e todo mês a gente tem praticamente gambas com o C-Level. C-Level, CTO, CFO, VP de negócios, diretor de people, participam ativamente das gambas. Então, tudo isso na prática, pessoal. 4 formas que você pode começar a equilibrar, né, com o Kanban, equilibrar as diferentes perspectivas que você tem na sua empresa. E como que foi essa trajetória? Fim de 2019, a gente começou um piloto com 5 times. Em 2 meses, a gente teve entregas 10 vezes mais rápidas. Aqui a gente foi muito inspirado pelo Kanban University, mas também pelo Silicon Valley Product Group, do Mark Kagan. Tá? 2 inspirações fantásticas. No início de 2020, a gente já tinha 12 squads ativos, mais de 100 pessoas trabalhando, entregando MVP. Em fevereiro de 2020, já tinha MVP em produção, testando com o cliente, experimentação acontecendo ali em tempo real. E a gente fez isso como? Mapeando cadeia de valor, primeiro, mapeando as cadeias de valor, alinhadas com o modelo de negócios da Boa Vista. E segundo, aplicando uma prática da Amazon que chama Six Pager. A gente adaptou para o nosso contexto, a gente não tem muito apego a uma coisa ou outra, mas a gente adaptou para o nosso contexto esse Six Pager. E o que é esse Six Pager? Ele descreve qual que é a missão do time, como que eu vou lançar no mercado essa ideia, quais são as minhas dependências, quem que é meu público-alvo, quanto que vai custar fazer isso, como que eu vou medir se eu estou atingindo esses resultados. Então, cada time tem o seu two-pager, no caso. Em março, a gente teve um evento mundial, infelizmente, que ainda vivemos as consequências dele, e a gente teve que se adaptar muito. Não só a parte ali de infraestrutura, de laptops, que foi muito rápida a reação e adaptação dos times para o modelo remoto, mas aqui o Kanbanize foi fundamental para dar transparência, visibilidade, automação de métricas para adotar o novo modelo de trabalho. Em junho, a gente já estava em 25 squads, 250 pessoas. A gente já estava com resultado de 20 vezes mais throughput, um lead time 10 vezes mais eficiente, novos produtos em produção e novas plataformas nativas em nuvem. Em outubro de 2020, a gente lançou o IPO da Boa Vista na B3. A gente também começou a expandir para outras áreas. Saímos só do papo de squads, né, de times de produto, e fomos para toda a Boa Vista. E fechamos o ano aí com 61 workshops, 292 horas de treinamento, 400 pessoas. E foi incrível. Né? Foi incrível. Foi realmente muito impressionante todo esse processo de 2020. Aí chega uma notícia, né? Começa 2021 e a gente vê que cai a maturidade dos times. A gente teve um turnover alto ali no final do ano para o começo de 2021. Como a gente começou a escalar muito o modelo, a gente começou a ter muita dependência entre cadeia de valor. Nas áreas de apoio, a gente começou a notar heroísmos, aquela pessoa que é o CPF que resolve tudo, né? Comportamentos de KMM1, hierarquização, mas também a gente encontrou aí bons resultados. Né? Eu sempre digo para o pessoal que a gente tem que se apegar aos bons exemplos e usar eles como referência. E aqui o cadastro positivo e o jurídico consultivo, das sementes que a gente plantou no ano anterior, de 2020, eles regaram, eles cuidaram da melhoria contínua do time deles. E a gente teve ótimos resultados aqui no cadastro positivo e no jurídico consultivo.
E a partir daí a gente criou essa inveja boa, né? Essa referência. E em maio de 2021, eu recebi um convite, um belo dia eu recebi um convite. Eu estava como head de engenharia e desenvolvimento e eu recebi um convite da nossa diretora de People para assumir o Transformation Office dentro da estrutura de People. Porque a gente tinha a visão que essa mudança é para todos. E para ser de todos, sem vieses, ou se tiver viés, que seja um viés de pessoas, porque afinal é sobre pessoas, a gente pudesse permear a organização como um todo. E a gente criou o Transformation Office em maio desse ano, e desde então a gente já tem se reinventado algumas vezes, né? Mas a gente conseguiu estar retomando maturidade, a governança dos times, automação de métricas, cadeia de ajuda, integração com as áreas de apoio, expansão do Kanbanize para toda a Boa Vista. Quando eu coloquei aqui o número, estava em 750 pessoas, já estamos passando de 800. E não tenho dúvida que até o final do ano, começo do ano que vem, a gente já vai estar em cerca de 1.000 pessoas. Tudo isso foi feito graças a inspirações maravilhosas, claro, Kanban University principalmente, Kanbanize principalmente, mas foi graças a pessoas. Foram pessoas que construíram isso, pessoas muito fera. Eu não vou ser injusto de mencionar só uma aqui, porque eu acho que foi um conjunto de muitas pessoas e eu estou aqui só para representá-las. Na prática, mostrar para vocês um pouquinho de número, né? Eu acho que esse público aqui adora um Cycle Time Scatterplot. Então, traduzindo isso em Scatterplot, como que isso aconteceu? Um dos times piloto, lá em 2019, começou com o Kanban, depois adotou o Kanbanize, começou a usar o Kanbanize, e aí vocês veem o que aconteceu, né? Imprevisibilidade, não sabe lidar com bloqueio, não sabe lidar com os problemas, altamente imprevisível, chegando a 60, 80 dias para entregar alguma coisa. Muitas entregas ali entre 0, 1, 2, 3 semanas, mas muitas entregas feitas em produção, aqui, lead time, considerando de comprometimento até a produção, tá, pessoal? Muitas entregas superando aí a casa de meses, né? Era um problema. O que a gente fez para resolver isso? KMM. Aplicamos o KMM, vocês veem, drasticamente caiu o tempo do time, o percentil 85 na casa ali de 1, 2, 3 semanas, até que um novo evento, né? Turnover. E no final do ano passado, como eu comentei, esse é um time, a gente tem outros casos, a gente teve turnover e essas dependências internas geraram uma queda de previsibilidade do time, do meu fluxo, que eu estou analisando. O time retomou aqui e se adaptou a esse novo contexto até que em abril, até julho de 2021, novamente problemas. Por quê? Bloqueios, dependências externas. O time se adaptou novamente e agora segue numa linha mais previsível. O que eu queria que vocês guardassem de mensagem aqui, pessoal? O Kanban é uma ferramenta extremamente útil para aumentar a robustez do seu sistema, tornar o seu time mais antifrágil, tornar o seu time mais resiliente. Um time resiliente, ele vai continuar tendo desafios. Sempre vai ter desafios, sempre vai ter problema para resolver. Mas um time que é maduro, que é resiliente, que é robusto, um serviço desse nível de maturidade, ele vai se adaptando ao ponto que cada problema novo é menor que o anterior. Olha quanta previsibilidade eu perdi lá no começo e hoje, quando eu tenho um evento externo, como aquilo não impacta tanto o meu time. É isso, pessoal. Deixo aí meu contato do LinkedIn, quem quiser continuar essa conversa. Agradeço muito a oportunidade de participar aqui com vocês hoje. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Parabéns, Luan, pelo excelente case, impressionante. Não é à toa que é uma empresa que está listada em bolsa, né? B3 não é qualquer empresa que vai para lá, precisa de um nível de governança em toda a organização excelente e o seu desenvolvimento, seus projetos fazem parte dessa governança. Bom, tem muitas perguntas, não vai dar tempo de a gente ler todas, mas eu vou passar todas para o Luan, depois ele pode até gravar um vídeo respondendo as perguntas e passar para todo o público aí do Kanban Brasil.
Só uma ou duas perguntas aqui, que a gente já vai começar também o keynote do Mark. Bom, tem uma pergunta do Everton aqui, que ele está falando sobre blocos de dependência de outro time, se tem alguma política explícita, assim como nos blocos de cliente, ou se é stop the line, precisou de informação do outro time, já bloqueia o item. Todo bloqueio é um stop the line, né, pessoal? Todo bloqueio deveria funcionar como um cordão de Andon. Você puxa e você resolve. É um bloqueio. Para clientes, claro que a gente tem uma atenção especial. Então, um bloqueio do tipo de cliente, a gente vai ter uma atenção mais rápida, né? O nosso objetivo é, até ano que vem, a gente conseguir atuar dessa forma com qualquer tipo de bloqueio. Qualquer tipo de bloqueio ser priorizado e ser resolvido no menor tempo possível. Mas hoje, sim, a gente olha, em primeiro lugar, cliente. Dependências externas é sempre polêmico. Às vezes, você tem formas de mitigar uma dependência externa. Você tem várias formas de resolver uma dependência externa. Acho que tem um board aí do Kanban, KMM Plus. Quem quiser assinar o KMM Plus, eu sou fã dele. Tem um board lá que mostra como você lidar com dependências, né? Pode ser até bom, eu não ligo para isso, I really don't care, até eu vou resolver isso por conta, né? Então, tem várias formas de você resolver dependências. Você tem que entender o contexto, a fonte de insatisfação do time e se adaptar em frente a isso. Não tem uma receita mágica, tá? A gente vai caso a caso e a gente entende o problema e pensa na solução de acordo com o problema. Muito bem, pessoal. A gente, infelizmente, temos que terminar aqui. Luan, muito obrigado mais uma vez. Já vai começar o keynote do Mark. Vamos sair dessa sala e entrar na sala da IT1, tá, pessoal? Já está Depois eu respondo as perguntas. Obrigado, Rodrigo. Valeu, pessoal. Até mais. Fala, pessoal, estou de volta aqui para falar com vocês sobre as perguntas que foram feitas no evento hoje no Lean Kanban Brasil 2021. Primeira pergunta aqui do Thiago. O card que aparece no board de design é a iniciativa ou é só uma atividade específica de design? Pode explicar melhor como é essa gestão de dependências? É a iniciativa, é uma cópia da iniciativa, ela está sincronizada, tá? Em dois lugares diferentes. O que acontece? No chapter, semanalmente, eles se encontram em design e eles olham tudo que está acontecendo em todos os times em relação a iniciativas de design que tiveram a tag design e estão sincronizadas ali. Eles podem debater, por exemplo, fazer um design critique das principais iniciativas que estão sendo vistas na empresa. Um designer pode pedir ajuda, pode pedir apoio ao chapter para ajudar a evoluir o design, a solução que está sendo desenhada para aquela iniciativa, tá legal? Então funciona como um apoio, não é uma dependência, não é uma atividade que é feita fora do time, a atividade está dentro do time, mas tem aqui a sincronização para que essa comunicação ocorra. Próxima pergunta do Heleno. Vocês definem padrões para permitir que os 80 boards sejam sincronizados? E depois ele ajustou a pergunta. Vocês definem um fluxo padronizado para permitir que os 80 boards sejam sincronizados? Sim, a gente já tem um padrãozinho básico, a gente adapta conforme o contexto, mas a gente tem um padrãozinho básico desse business rule. Muitas vezes é copy-paste, só muda qual que é a tag que vai sincronizar, e a gente aplica isso, uma regra para cada quadro. Tá legal? A próxima pergunta é de um anônimo. Parabéns pelo case e muito obrigado pela palestra, Luan. A visibilidade do upstream se dá apenas no Kanban de portfólio de iniciativas? Sim e não. A visibilidade do upstream, naquele conceito que eu mostrei para vocês de problem solution, de entender o problema que você está fazendo e resolver, aquilo que é uma arte mais de discovery, né? Ela é feita na iniciativa. Na história, eu tenho um fluxo de refinamento da história e do refinamento técnico da história. Então, eu tenho ali mais refinamento. A definição do problema e da solução, num alto nível, está na iniciativa.
tá legal? E mais acima ainda, a gente vai ter no Flight Levels ali outras camadas de iniciativas que estão interconectadas. O Thiago perguntou sobre o definition of done das iniciativas nesse fluxo. Aparentemente, a última etapa é de validação ou algo assim. Ali a gente está olhando só para um recorte do fluxo, não é o fluxo de ponta a ponta. Depois que você define o problema, primeiro tem o backlog, que não apareceu na figura também, depois você define o problema, define a solução para o problema, delivery, entrega o problema, ou a solução do problema, né? E move para done. Aqui a gente tem um fluxo com várias etapas. Eu mostrei só um recorte para vocês, tá bom? E aí, definition of done, a gente chama de política explícita, né? A gente tem um aqui na fase de fechar a solução. Primeiro a gente tem que fechar o problema, né? Como mostrei para vocês. Se eu não tenho clareza do problema, não respeita a minha política explícita. Depois, a solução está pronta, eu valido a solução. É uma outra política explícita. E depois, lá na frente, quando eu for entregue em produção, eu tenho uma outra política explícita para garantir que eu estou fazendo o rollout dessa iniciativa corretamente. Um exemplo disso, pessoal, acabou o upstream, eu tenho que comunicar muitas vezes o marketing, o jurídico, outras áreas da empresa. E na hora que eu vou implantar em produção, também eu tenho outras ações aqui de comunicação para a empresa. Então as políticas explícitas são muito importantes, em especial no nível de iniciativas, tá? Anônimo perguntou o que vocês usaram do Silicon Valley Product Group, como eles te inspiraram? Obrigado. Muito na questão do time empoderado, tá? Um time que é 100% responsável por priorizar suas apostas, suas iniciativas, um time que trabalha no triângulo ali, né? Produto, design e tecnologia em conjunto para conceber as soluções. Sem mentir para vocês, não é sempre que isso ocorre. Esse é o estado da arte, o que a gente promove nos times. Às vezes não acontece, às vezes o tech lead não tem interesse de participar no refinamento, no discovery, mas esse, na minha visão, não é um bom tech lead, porque tem muita coisa que a gente consegue resolver no discovery, pessoal, que tecnologia já tem uma cabeça de um jeito diferente de resolver aquele problema, que é muito mais simples do que produto, às vezes, vai se matar para pensar. Então, essa colaboração no discovery, junto com tecnologia, com design, com produto, é algo que o Marty Kagan promove, e a gente segue muito essa linha, tá bom? Karen, falando, Luan, parabéns pela apresentação. Quantos times, mais ou menos, usam Kanban na Boa Vista? Mais ou menos 80 no total, tá, pessoal? E desde Proto Kanban até níveis avançados, nível 2, nível 3, tá? Qual a maior resistência que encontraram? A Cíntia perguntou. A maior resistência que a gente encontrou foram em algumas áreas que não compraram a ideia, tá? Até algumas falaram que gostei da ideia, buscaram ajuda, mas aí depois eles não compraram mesmo, não se comprometeram em melhorar continuamente. E aí a gente faz que nem um Kanban. Kanban is like water, né? A gente não vai a água bater na pedra, a gente vai contornar a pedra e a gente vai chegar onde a gente quer chegar por outras formas. Nesse caso aqui, tem várias técnicas que a gente aplica, elas podem ser encontradas lá no KMM Plus, eu uso bastante, né, técnicas de como contornar resistências, e acho que dá bastante papo essa questão de resistência aqui, é bem ampla essa pergunta. E o Marco perguntou, Luan, jornada de menos de 2 anos, muito inspiradora. Qual o tamanho do time e como é a atuação dos times de ajuda? Como vocês aprimoraram a relação de confiança intra e intertime? Dos times de ajuda, eu acho que você está falando do time que eu lidero aqui, do Transformation Office. Se for isso, o nosso time tem aí 15 pessoas, tá? Para toda essa implantação. E a gente enxerga no Kanban que esse número ele é muito escalável. Se a gente tiver profissionais competentes,
a gente não fica dentro do time o tempo todo, a gente empodera o time para que ele seja auto-organizado. Então a ideia é que uma pessoa aqui, um Agile Coach, um Agile Master, ele consiga cada vez mais escalar para 20, 30, 40, 50, 100 pessoas, que ele consiga impactar o fluxo de trabalho dessas pessoas e que essas pessoas sejam responsáveis pela melhoria contínua dos seus times, tá? A gente não deixa ninguém de babá, que eu acho que esse é um modelo que muito do lado do Kanban, do Scrum, né? Que você deixa o Scrum Master ali, para o resto da vida você vai ter aquele custo. É um custo operacional, o Scrum Master no Scrum. É um custo operacional. Aqui no Kanban, nosso time preza por entrar lá, ajudar, apoiar, ensinar e depois ele cai fora. O time vai ter que rodar sozinho. Tá? Isso depende muito da maturidade do time. E como que a gente aprimorou a relação de confiança intra e intertime? Políticas explícitas. Se eu fosse reduzir em uma palavra só, ou 2 palavras só, políticas explícitas. Combinado, gente. A gente precisa ser simples. Fazer as pessoas conversarem, dialogarem, chegarem a conclusões lógicas e seguirem com os combinados e melhorar continuamente esses combinados, tá? Foi assim que a gente reduziu lá, acho que o principal case aqui de confiança inter-times foi o que eu mostrei para vocês de atendimento, e foi isso, eles fortaleceram uma relação de confiança entre atendimento comercial, operação de TI, time de produto, simplesmente colocando fatos e dados na mesa, conversando, entendendo onde estamos hoje e como que a gente consegue melhorar um pouquinho. Quando viram, já estava muito melhor, e aí é só alegria. A confiança aumenta como consequência de um trabalho aqui estruturado de análise do problema, de qual que é a maior dor que a gente vai resolver hoje. O Rafael perguntou: quando uma iniciativa contribui para a evolução de mais de um QR, é possível associá-la a mais de um CAR de QR Pi? Não vou mentir para vocês, não tenho certeza, então não vou dar uma resposta conclusiva. Das duas, uma, ou sim, você consegue alinhar, né, com mais de um QR, ou se não me engano, a gente liga com o QR que ele mais impacta e a gente torna os outros QRs que ele impacta também como relativos, tá? Aí não é uma relação de pai e filho. Não tenho certeza, vale vocês pesquisarem. E a outra pergunta do Rafael: o percentual de completude do QR é o output, correto? Ele indica se fizeram o que achavam que deveria ser feito para atingir o resultado do QR. No Kanbanize dá para medir, mesmo que seja informado manualmente, o outcome do QR, ou seja, independente do que a gente fez, se a gente atingiu o resultado esperado. É isso mesmo. Lá ele olha o percentual. Então, se você tem um QR com 4 iniciativas e você terminou 3, né, você entregou 3, vai estar lá, 75% atingido. Isso não quer dizer que você atingiu 75% do QR. Você entregou 75% do que você propôs de entregas para atingir aquele QR. Como que a gente faz essa medição? A gente tem a gente controla, para ser honesto com vocês, no Confluence. A gente até vem buscando outras ferramentas e tal, mas hoje é no Confluence, a gente coloca os OKRs lá, e é lá que a gente amarra qual que é o resultado do QR, tá? E a gente foca muito aqui no outcome, mais do que no output, tá, pessoal? Então, se foi 75%, a gente não discute muito isso, não. A gente não tem essa conversa de output. A gente tem a conversa de previsibilidade, no nível de história. Se eu estou entregando com um lead time de comprometimento até produção bacana, se estiver aumentando daquele time, a gente monitora e tal, mas no nível iniciativa para cima é outcome, pessoal. Não vale a pena ficar olhando para percentual do que a gente se propôs ali, tá? Para esse caso, a gente não olha muito para esse indicador. Eu já falei com o pessoal do Kanbanize que a gente deveria investir aqui nos outcomes,
eles já me recomendaram usar dentro do próprio card da iniciativa ou do OKR, monitorar ali o progresso do OKR. Mas eu acho que eles ainda no futuro vão evoluir essa feature, tá legal? Milton, como é feita a capacitação das pessoas, times nessa jornada? A gente tem o que a gente chama do ramp-up. O ramp-up ele é composto, primeiro, por um treinamento geral, que dura cerca de 5 horas. Ele é bem dinâmico, tem vídeo, tem vários palestrantes da empresa, a gente traz produto, design, tecnologia, traz uma série de pessoas para falar sobre vários temas e dá um panorama geral do que a gente usa, de OKR, de Kanban, a gente fala sobre produtos digitais, a gente fala sobre governança, a gente fala todos os temas, é um apanhado geral, a gente fala sobre Lean, né? A gente fala sobre pensamento sistêmico, papéis e responsabilidades, sem ser muito prescritivo em papéis e responsabilidades, passa um geral para a galera. E aí, depois que a gente faz isso, e esse processo é feito com todo mundo que entra na empresa, independente de ser um novo time ou não, quem entrou na empresa passa por esse treinamento, faz parte do onboarding. Depois disso, o time, é um novo time. Aí a gente vai fazer um static, a gente vai rodar um static customizado para o nosso contexto, a gente foca em alguns pontos ali especiais, e a gente começa o método Kanban com o time. Não só o método Kanban, mas a gente começa com o OKR, com outras questões também, começa a rodar a Gemba e tudo mais. E a gente capacita as pessoas através desse static que dura o quê? 3 dias, se muito, né? Às vezes 4 dias divididos, a gente divide de acordo com a agenda do time, uma semana ou duas. A gente faz um combinado ali com o time e roda esse static. Depois disso, a gente tem um acompanhamento. Em média, a gente leva de 1 a 2 meses para que o time chegue no estágio de maturidade 1. Tá? Hoje esse número está em média em 49 dias, se eu não estou enganado. Tá? E aí, a gente depois chegou no nível 1, acabou o ramp-up. O time já está de pé, ele já está auto-organizado, ele já está rodando uma retrospectiva ou um mapeamento de insatisfações a cada 2, 3, 4 semanas, ele já tem conhecimento de métricas, ele já está rodando, ele já está operando, ele já sabe construir história, ele já conhece o seu fluxo, já revisa políticas explícitas, ele já faz tudo isso. Em 1 a 2 meses, ele tipicamente já está fazendo isso. Está fazendo com extrema maturidade? Não. Continua tendo algumas pessoas dentro do time que puxam essa discussão, em especial o agilista que está lá. Mas é o primeiro passo. Quando chega no nível 2, aí todo mundo do time tem que estar liso, rodando, entendendo o jeito de trabalhar, olhando para o cliente, enfim. Então esse é o treinamento. A gente faz um ramp-up inicial, depois a gente vai acompanhando, cada vez mais que o time evolui de maturidade, o acompanhamento é menor, o esforço é menor do agilista que está acompanhando aquele time. Os times receberam que tipo de treinamento? É isso que eu comentei. Quantos KCPs ou KMPs a organização possui? Os 15 pessoas que estão aqui têm KMP. Com exceção minha, eu ainda não tenho KMP2. Mas os 15 pessoas que tem no nosso time hoje têm o KMP, tá? Eles fazem o KMP1 e o 2, né? Agora eu não me recordo o novo nome que a gente deu, aí o KSD e tal, mas a gente faz o treinamento ali, todo mundo está capacitado para rodar um static, todo mundo está capacitado para orientar o time nessa jornada inicial. Inclusive, querido Yoshima aí participou de parte desse processo. Né? E nós temos, na verdade, hoje um profissional que fez o KMM. A gente tinha outros que acabaram saindo da empresa, mas a gente pretende investir aí, pelo menos ter 2 a 3 profissionais que tenham conhecimento de KMM. E isso para a gente é importante, é assim que a gente monitora a maturidade dos times, tá? Apenas os times de tecnologia e produtos utilizam Kanban na empresa? Não. Hoje, quase 80% da empresa utiliza Kanban em todas as áreas.
Vitor, como foram tratadas as questões de dependência externa? Acho que eu comentei rapidamente isso. A gente, para gerenciar a dependência externa, a gente vai caso a caso, tá, pessoal? Não tem uma regra dura geral. A gente já conhece quais são as cadeias de valor que têm maior dependência. Aonde estão os maiores gargalos entre cadeias de valor. Então, a gente vai na veia desses pontos. A gente tem feito pequenos ajustes para ir aos poucos melhorando isso. E a gente responsabiliza, dá muita responsabilidade e poder, né, empodera os times para poder fazer essa gestão de dependências externas. Às vezes não é fácil porque há conflito de interesse e aí, às vezes ou outra, a gente tem que intervir. Mas a gente deixa o máximo possível na mão deles decidir como que vai gerenciar a dependência externa. Recomendo de novo que a MMA Plus tem um cartaz lá muito interessante que fala sobre gestão de dependências. Tem várias formas de resolver isso. Qual ferramenta digital vocês utilizam antes do Kanbanize? Quais foram os argumentos para engajar a organização na aquisição do Kanbanize? Pergunta final aqui do Daniel Rocha. Nenhuma. A gente usava papel quase na parede. A gente começou no finalzinho de 2019, né? Então a gente ficou aí cerca de 2, 3 meses manual, rodando manual, métrica na mão, fazia CFD na mão, fazia tudo manual. E aí a gente, em paralelo, né, já começou a olhar para a aquisição de alguma ferramenta. A gente olhou várias, a gente fez um mapa ali de todas as ferramentas, Swift Kanban, Trello com Nave, Gira, tinham outras também que agora não me lembro bem, eram mais orientadas à gestão de projetos. E aí a gente fez a análise em vários parâmetros. Para ser honesto, já tem quase 2 anos da análise, não vou lembrar de todos os quesitos, mas a gente olhou qual que vai ser o esforço operacional de métricas, qual que é o fit for purpose da ferramenta, né, no fundo, quão adequada ela está ao nosso propósito de implementar o Kanban. E quando a gente viu o Kanbanize, pelo menos naquela época, eu quero até, estou super curioso de ver os outros showcases das outras ferramentas aqui no nosso evento, a gente não aprofundou tanto nas outras, eu quero conhecer mais delas, tá? Mas, para mim, pessoal, o Kanbanize, na hora que a gente fez uma demo, que a gente começou a utilizar aquilo ali, a gente falou, é isso, não tem o que falar, tá perfeito, é exatamente isso que a gente precisa. A gente consegue olhar para o WIP aqui de forma automática, a gente consegue colocar as políticas explícitas, a gente já tem todo um analytics poderoso aqui, integrações com Power BI, toda a parte de back-end API deles, que eu mostrei um pouquinho hoje, tinha tudo que a gente precisava para marcar o gol. E aí, o trabalho de engajar a organização, vale reconhecer que a Boa Vista, ela estava muito comprada, ela ainda está, né? Tanto é que criou o Transformation Office. Mas a época estava muito empoderada ali, falando, gente, vamos fazer acontecer. Então, o apoio da liderança ali foi importantíssimo. Para ser bem honesto, no fim do dia, a gente teve que mostrar para eles o comparativo da recomendação. A recomendação A era Kanbanize, a recomendação B era Gira. E a gente não optou pelo Gira pelo custo de operação do Gira. Eu já trabalhei com Gira antes e eu tinha muito trabalho aqui para usar o Analytics dele, para customizar as métricas, era muito oneroso. E a parte ali de gestão de acessos era um pouco limitada pela organização que eu trabalhava também. Então, de verdade, pessoal, eu falei para a empresa, o Kanbanize, ele é mais barato que o Gira em escala, na escala que a gente está hoje, é mais barato que o Gira e ele oferece um produto superior, mais adequado ao propósito do projeto que a gente está enxergando para Boa Vista para os próximos anos. E foi esse o combinado. Eles toparam e a gente deu sequência no plano. Falei pra caramba, espero que o Rodrigo não fique bravo comigo aqui com o tamanho da resposta e agradeço se você ouviu até aqui também. Em breve, espero que a gente converse mais. A gente está pensando aí em algumas iniciativas bem bacanas também e
falar mais disso, acho que a gente tem que conversar mais disso. Recentemente falei com a Marisa Paroli, ela me incentivou muito a falar mais do case que a gente vem trabalhando, e eu estou realmente feliz, pessoal, de compartilhar com vocês. A nossa comunidade tem muito, muito, muito a crescer, a gente precisa investir de forma muito séria nessa evolução e nesse crescimento, tá bom? Se cuidem, muito obrigado e até mais.